Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Meu nome é Clécio Ribeiro, sou fisioterapeuta, acupunturista, osteopata e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o outono. Durante a semana não deu muito tempo, foi muito corrido e eu estou aproveitando agora essa manhã fresca do sábado para falar um pouquinho sobre o outono. Vamos lá. O outono é a estação fresca na medicina chinesa, né? Na filosofia chinesa. Então é o início do recolhimento, é quando nós vamos da expansão máxima do yang, do quente, que é o verão, para o início do yin, do frio. Está começando a esfriar, estação fresca. É o início da introspecção, do interno, caminhamos para dentro. E assim como se nós observarmos as árvores, onde a energia vital, nutritiva, começa a se direcionar para o cerne, para as raízes, o homem também está se preparando para o inverno, deveria estar se preparando para o inverno, assim como as árvores, que elas começam a direcionar a sua energia para dentro, porque é o período de acumular, de armazenar. Então as árvores começam a eliminar as folhas velhas, aquilo que não serve mais, as folhas velhas, para poupar a sua energia. Não é isso? Assim também o homem deveria eliminar aquilo que não serve mais, exatamente porque é o início da introspecção, né? Uma estação mais introspectiva. Então aqueles sentimentos que não servem mais, o que ficou ultrapassado, já que nós estamos indo para o interior, isso também deveria ser trabalhado, né? Daí a relação do outono com a tristeza, com a melancolia, com as angústias, porque nós nos voltamos para dentro. O outono é o elemento metal na medicina chinesa, então o metal se expande no calor, mas se contrai no frio, então é o momento em que começa a se contrair, né? E enrijecer. E nós devemos olhar para dentro, porque é lá que às vezes escondemos, muito bem escondidinho, aquelas angústias. Daí vem essa tristeza toda. Mas já que nós estamos indo mais fundo, né, lá o que está lá guardado, simplesmente a gente não deve ignorar essa tristeza, porque a tristeza bem trabalhada, não devemos nem ignorar nem reforçar. A tristeza trabalhada, ela se torna força quando você entende, quando você, na sua introspecção, ou com um trabalho mais apurado, trabalha esse sentimento, você emerge dessa estação, quando começar a primavera, que é o renascimento, você vai emergir mais forte, mas não deve ser nem ignorada, né, nem reforçada, mas sim trabalhada. Daí a relação com o amadurecimento e maturidade, como toda aquela vida, toda aquela agitação, aquela vida do verão, ela está passando, né? Está terminando, está começando o inverno, mais uma vez estamos indo para dentro, para o fundo, né? Está começando a esfriar, o metal começa a endurecer, então tem um simbolismo, e as árvores deixam suas folhas velhas caírem, né? Então há uma relação, um simbolismo com a morte. Falando na tristeza, vem aquela recordação das pessoas que já foram, mas também essa morte pode ser bem simbólica, né? Deixar morrer aquilo que, como eu estava dizendo, já não serve mais, né? Tudo tem um ciclo, e a medicina chinesa reconhece e respeita esse ciclo. E quando você consegue também entrar nessa onda, nesse ciclo, você se torna melhor, né? Então, uma analogia, enquanto o homem saía para caçar, a mulher é que armazenava, cuidava do armazenamento, né? Daquilo que o homem trazia como caça, ou daquelas frutas, etc., que estavam ao redor. É uma estação que tem um certo simbolismo também, com essa relação yin e yang, obviamente, mas esse yin e yang no homem e na mulher também. Então o homem saía para caçar e a mulher era responsável pelo armazenamento. Então enquanto o homem criava músculos por fora, a mulher cria músculos por dentro. São os músculos da percepção, da intuição, do conhecimento, até do próprio armazenamento. Por isso a estação do outono é a estação do desenvolvimento dos músculos da alma,
E aí tem relação com tudo que eu falei até o momento, de voltar-se para dentro, analisar-se. Daí pode surgir um pouco de melancolia, um pouco de tristeza, de angústia. Porém, isso trabalhado, né, é que vai criar os músculos da alma. Então, o elemento metal, ele representa, tem uma relação com a pele. Daí e não gosta de secura, né? O metal é um zangue, é um órgão que precisa trabalhar um pouco úmido, assim como o intestino. Imaginou o intestino grosso, seco, fica ressecado, né? Então, precisa de um pouco de umidade, mas o outono é uma estação onde começa a ficar mais seco. Então, a pele, pela evaporação, pode ser o primeiro elemento a começar a sofrer. Então, podem vir os eczemas. Mas também eu vejo o metal, ou o pulmão. O pulmão é o órgão mais externo da medicina chinesa. E ele é como se fosse uma pele para dentro, né? Uma pele para dentro da caixa torácica que vai fazer a troca entre oxigênio e gás carbônico, né? Então ele faz essa troca. Ele é uma pele para dentro. Então a gente observa, principalmente os pequenos, né? As crianças que desenvolvem muitas bronquites na infância, por vários elementos, está associado também, pode estar associado também a uma fraqueza do rim, para receber, para reforçar, para levar a energia para o pulmão. Mas o pulmão em si, como ele vai sofrer no inverno, então é a época que vem as bronquites, os resfriados, ele começa a se resfriar. É o órgão mais externo, é o primeiro que ressente a mudança, o esfriamento da temperatura. A caída do Yang e o começo do Yin. Mei quer participar do vídeo, né? Então, e você pode observar o pulmão como sendo uma pele para dentro, uma pele para fora, a última fronteira, né? Uma fronteira, né? Um limite que é a pele. Quando a criança melhora da bronquite, muitas vezes ela piora da dermatite, de eczemas, né? E fica nesse ciclo. Já que o metal começa a enrijecer, nós começamos a ficar mais duros, mais rígidos. Salve os cachorros, né? Eles fazem parte. Então nós começamos a ficar mais rígidos no outono. É o início dessa rigidez. Aí é que você tem que fazer sempre, mas é o momento de reforçar o Qigong, reforçar o Tai Chi, Yoga é excelente, muita flexibilidade, você tem que trabalhar a flexibilidade, né? Ser mais flexível em todos os sentidos, né? Mais flexível para você enfrentar essa dureza que começa a aparecer nesta estação, até dureza de sentimentos. Então, como é o início do Yin, o Yang está declinando. Observe bem você, acupunturista, se não é a hora que o seu paciente começa a reclamar mais de torcicolos, começa a reclamar de repente mais de ombro congelado, né? Capsulite adesiva. Pode ser no inverno também, no inverno vai ficar mais evidente, mas no outono pode começar assim. Se o paciente tem uma deficiência de Yang de rim, né? Observa bem a questão do Yang de rim. Está muito relacionado ao ombro congelado, né? Capsulite adesiva. Você tratar esse ombro, você tem que tratar o Yang do rim, na maioria das vezes, na minha experiência. Tá? E como eu vou até colar aqui um pouquinho, alimentos que você pode usar para ajudar você no outono e já se preparar para o inverno. Bom, alimentos que ajudam a hidratar, porque como eu falei, o outono é o início da secura e o pulmão e o intestino grosso não gostam de securas, nem de umidade em excesso, tá bem? Mas de secura não pode, né? Se faltar o surfactante, que é o que dá umidade nesse pulmão para ajudar na troca gasosa, a quebra da tensão superficial, né? Aí não tem jeito, né? Então vem aquela asma seca. Então vamos lá, para hidratar, alimentos que hidratam são cereais, arroz glutinoso, cevada, aveia, sementes de girassol, sésamo, amêndoas, castanhas, nozes, feijão branco, peras, rabanete, algas marinhas,
batata, repolho, nabo, mandioca. Faça uso dos caldos, como caldo de galinha, caldo de músculo, de peixes, né? Se você come carne, então os caldos, as couves de Bruxelas, brócolis, couve-flor, soja, feijão azuki e lentilhas, peixe branco, algas, ovos, laticínios magros com moderação, já que o laticínio pode acumular excesso de umidade. Carnes magras, como frango, frutas da época, como maçãs, laranjas, tangerinas, e pode usar diversas ervas aromáticas, como o tomilho, sálvia, etc. Né? Alimentos devem ser cozidos por mais tempo. Evitar alimentos muito frios, né? Melão, melancia, essas coisas muito frias. Mas você pode usar e deve usar os frescos. Então é a época do ano que nós devemos nos agasalhar mais, né? Principalmente no começo da manhã e no final da tarde, principalmente em São Paulo, que é uma loucura isso aqui. É isso, né? As temperaturas estão caindo, os líquidos quentes, chá como chá de gengibre, pode colocar um pouquinho de canela também, que é quente, e alimentos levemente picantes, né? Isso tudo vai ajudar você a combater o frio que está só começando e não deixar isso aprofundar, porque logo vem o inverno, uma estação mais fria, e aí você vai reforçar ainda mais. Mas aí no inverno eu falo mais, certo? Obrigado por ter assistido. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amiguinhos, tá bom? Aí a gente vai desenvolvendo mais os raciocínios em medicina chinesa. Tá joia? Obrigado. Até a próxima.